sobre crenças limitantes. Gente, esse assunto ele tem sido muito abordado nos dias atuais, muito discutido. Deixa eu abrir aqui para vocês o PDF, para que vocês possam visualizar melhor, para que a gente possa interagir com esse tema muito bom. A gente trabalhou a semana inteira com esse tema e eu achei assim, foi muito poderoso o conteúdo que todas as mulheres trouxeram para a gente lá no grupo, né? Eu tinha que falar isso aqui, porque desde a segunda-feira até o dia de hoje, sexta-feira, foram entregues conteúdos assim extraordinários sobre crenças limitantes. Em todas as áreas, na área financeira, na área mental, na área de beleza, nós vimos que esse assunto ele passeou por todas as áreas. E eu não sei se isso é bom ou se é um perigo, porque se em todas as áreas a gente conseguiu detectar crenças limitantes, eu não sei se foi bom achar esse conteúdo em todas as áreas ou se foi um perigo, porque aí se agrava a situação da gente e a gente consegue enxergar o porquê de tantas mulheres estarem paradas, estagnadas em muitas áreas da sua vida, né? Mas primeiramente eu quero dar os parabéns a todas as mulheres que produziram os conteúdos durante a semana, porque foram conteúdos assim que fizeram uma grande diferença na minha vida mesmo. É um assunto que eu estudo muito, mas eu me deparei ali com crenças limitantes nas finanças e eu pude assistir o vídeo com meu esposo e uma frase que ela falou é que o dinheiro não fica onde não há concordância. E eu achei aquilo de um valor tão grande e vai assim de um extremo a outro de uma forma assim grande também. Então assim, eu aprendi muito, eu pude trazer essa fala para dentro do meu lar e ajustar alguns pontos que estavam fora do ajuste, né, com o meu esposo. Então assim, eu vi que essa semana eu aprendi, né? Essa semana para mim eu aprendi. Eu estou falando um dos conteúdos que para mim realmente assim estava faltando, mas eu aprendi com todos os outros vídeos que eu assisti durante essa semana. E eu tenho certeza que também fez também diferença na vida de vocês, mulheres, e das outras mulheres também que assistiram esses vídeos, todos eles. E esse assunto, crença limitante, é um assunto que tem realmente impedido muitas pessoas de chegarem ao sucesso. Cada um de nós sonhamos, planejamos algo para a nossa vida. E muitas vezes a gente se frustra porque a gente não alcança aquilo que a gente deseja. Tá bom, William, tô te esperando, eu quero ver teu rostinho aqui. Muitas vezes a gente não alcança e a gente fica se perguntando, mas por que eu faço, eu luto, eu corro atrás e eu não consigo aquilo que eu quero? E muitas vezes a resposta está naquilo que nós acreditamos. A resposta de não alcançarmos, de não conseguirmos, está naquilo que nós colocamos como limite. E, gente, é muito interessante porque atinge todas as áreas da vida. E uma área, para mim em particular, eu pude detectar essa crença limitante. Foi na minha área emocional, nos meus relacionamentos. Porque por muitas vezes eu falei para mim, homem não presta. Homem nenhum presta. Era uma das crenças que eu tinha para mim. Então, se eu era a primeira a falar que homem nenhum presta, como era que eu ia encontrar um homem que preste? E por várias vezes eu saía à procura que nem uma louca. Mas ao mesmo tempo que eu procurava, cada vez que eu me decepcionava, eu voltava para dentro dessa gaiola e dizia: homem nenhum presta. E
Mas eu vou parar aqui, daqui a pouco a gente conversa mais, e eu quero mostrar para vocês essa imagem, que eu acho essa imagem assim fantástica, né? A gente vê aqui uma borboleta linda, cheia de cores, maravilhosa. E com certeza acabou de sair de um casulo, né, gente? Porque às vezes a gente passa por uma transformação, às vezes a gente passa por processos, porque todo mundo conhece que é a história, né? Fica casulo pelo processo de transformação, rompe o casulo e voa, se transforma numa borboleta. Só que o que acontece? Tem muitas pessoas que passam por todo esse processo, passa o processo lá do casulo, que muitas vezes é um processo doloroso para a nossa vida, e quando finalmente ela se transforma em uma borboleta, ela traz junto com ela as crenças que limitam ela ao... Estão ouvindo, gente? Para mim, eu estou achando que tá parando o vídeo ou não? Parou um pouco, Kelly, mas agora tá bom. Pode. Agora voltou, né? Tá bom. Então, o que acontece? Muitas vezes a borboleta rompe o casulo e não consegue dar voos altos. Sabe por quê? Porque ela traz com ela, mesmo depois de um grande processo, ela ainda traz com ela crenças que limitam essa borboleta de dar voos altos. Agora, pensa comigo. Passou por um processo tão grande, aprendeu tanta coisa, mas ainda trouxe pequenas crenças. Gente, e são pequenas que atrapalham essa borboleta de voar alto e livre. Então, assim, essa imagem, para mim, é uma imagem, assim, é uma das mais lindas que eu vejo para que a gente possa falar sobre crença limitante. E tem uma pergunta: ter ou não ter crenças que te limitam? Mais adiante, a gente vê aqui alguns exemplos de crenças limitantes, né, que estão aqui, ó, armazenadas aqui, ó, na nossa cabeça. Algumas dessas crenças foram ensinadas, foram ditas lá na infância, a gente vem trazendo. Outras crenças nós fomos construindo ao decorrer do tempo. Outras crenças nós também vamos desenvolver de acordo com algum momento que a gente passa na nossa vida, alguma angústia, alguma perca. Muitas vezes a gente desenvolve uma crença que nos limita de seguir adiante. A crença é tudo aquilo que a gente acredita, é tudo aquilo que a gente coloca como verdade para a nossa vida. Então, se eu tenho uma verdade e, de repente, essa verdade me impede de fazer outra coisa, isso se torna uma crença limitante. É uma verdade que você acredita que vai te impedir de alcançar outras coisas, ou de sair do lugar, ou de conhecer novas oportunidades. Essas crenças que te limitam, isso que você acredita, pode ter sido implantado na sua mente por quem cuidou de você, pelos seus pais, pelos seus avós, pelo seu meio onde você viveu, na escola. E aí, existem vários tipos de crenças, várias coisas que a gente vai aprendendo. Muitas dessas crenças que nos limitam, eu ouvi isso da fala da Cida, que está aqui com a gente, às vezes também são ditas pelo nosso povo de raça, né? O negro, o índio, o branco, também tem essas crenças que já foram impregnadas dentro de uma cultura, vamos colocar assim entre aspas, porque não é cultura mesmo, é algo que implantaram, né? E a gente vê que estão trazendo essas crenças
e impondo como fazendo parte de uma cultura de um povo. A gente vê por aí, existem crenças que limitam uma pessoa cristã de viver o verdadeiro cristianismo. E eu já fui vítima disso. Hoje, eu verdadeiramente abri a porta da gaiola para voar. E quando a gente voa, a gente enxerga que tudo fica muito mais fácil. Mas eu não vou ficar só nas minhas palavras, não, tá, gente? É só para que a gente entenda um pouquinho sobre o assunto, crenças limitantes. Quando a gente fala de uma pessoa que tem crenças limitantes, pensamento que outras pessoas colocaram para a vida dela e colocaram aquilo como realmente algo real, algo verdadeiro, e aquilo impede aquela pessoa de caminhar, a gente vê que essa pessoa está precisando se reconectar com a sua identidade. Ela está precisando voltar e olhar para dentro de si, para se conhecer verdadeiramente, conhecer quem é essa pessoa de verdade. Porque quando a gente identifica, quando a gente sabe quem nós somos de verdade, vai anulando vai tirando dessas. Eu falei, eu fiz, eu não sei se eu coloquei lá no grupo, mas meu e existe essa pirâmide. Agora voltou. Voltou? Meu Deus. Voltou. Então, a gente vê, existe uma pirâmide, que essa pirâmide é a pirâmide do indivíduo. É praticamente como nós somos compostos, né? E essa pirâmide ela vai ajudar muito a gente a detectar as crenças limitantes e impedir que elas reinem na nossa vida. Impedir que elas sejam verdade na nossa vida. Então, vamos lá. Essa pirâmide do indivíduo ela é composta por 3 partes. A primeira parte é o ter. E esse ter, ele diz... Não, vamos começar de baixo, desculpa, gente. Ela é composta... A primeira parte é composta pelo ser. E o ser, ele identifica a crença de identidade. Quem você é. E vocês podem ver que ela está aqui no fundo. E como ela está no fundo, é o que sustenta quem nós somos. Saber quem nós somos é o que sustenta todo o nosso corpo, toda a nossa estrutura de quem nós somos. Quando eu falo de ser e quando eu falo de acreditar em quem eu sou, gente, aí é a base para tudo. Porque quando você acredita em você, acabou. Ninguém mais consegue atingir nem ferir você. Porque você sabe quem você é. E essa crença, quando você se conhece, quando você acredita em você, quando você é a primeira pessoa a acreditar em você, tudo fica forte. E quando é que eu não acredito em mim, Kelly? É quando eu me olho no espelho ou quando, de repente, eu me encontro
sozinha e eu falo, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sei para que eu estou aqui. Ah, mas eu não mereço, né? Eu não sou essa pessoa assim que não sei para que eu existo. Eu não sou essa pessoa que deveria estar aqui. Muitas vezes você não se conhece e você não se acha uma pessoa capaz de estar naquele lugar. Você nem entende o porquê que você existe. Você não conhece o motivo da sua existência. Então, essa crença de identidade, ela é muito importante que ela seja resgatada em nós. E a gente vê aqui Cida, que é psicanalista, Cida, dentro da crença do ser, dentro da crença de identidade, o que você pode falar aqui para a gente algo? Oi, meninas. É o seguinte, dentro dessa crença de identidade, esse ser, muitas vezes a gente deixa de acreditar na gente mesmo, né, como você tem dito aí, porque a gente escuta o tempo inteiro essa fala, né? Desde lá de trás, eu sempre falo, nós estamos na frente, mas estamos atrás ao mesmo tempo, porque só conseguimos dar um passo quando a parte lá de trás está sendo trabalhada e resolvida. E quando não está, você vai lá na frente e você olha e você se perde, porque você chega mesmo nesse nível onde você não sabe quem você é, porque você perdeu, entrou num período de amnésia infantil, aonde você se perdeu no tempo, ali naquele tempo da criança, e você não dá os seus passos, porque você ficou preso ali. E aí você olha para frente e você não vê segmento mesmo. Oi. Cida, fala aqui para a gente, dentro da psicanálise, quando é que essa crença de identidade ela é afetada? E a gente passa a perder essa crença de identidade. Eu sei que você já falou que pode ser lá na infância, mas me dá quais são as palavras que são ouvidas ou atos que podem acontecer, que pode ser feito, que faz essa criança perder essa identidade. E não só quando criança, existe possibilidade de um adulto se perder, né? Se perder essa crença. Ô, Kelly, quando a mãe chega para o filho ou alguém que faz a função materna ou paterna dessa criança, pode ser avô, pode ser tio, pode ser vizinho, pessoa que ele tem uma grande afinidade essa criança, porque a criança nasce e ele apega a alguém, aquela pessoa é como se ele estivesse olhando parte dele, e essa pessoa olha para ele e fala o seguinte: você é feio, você é besta, você é bobo, você é burro, você não dá conta de nada, você é o imprestável, quer dizer, a sociedade não precisa de você. E vai dando esses adjetivos para essa criança ali no seu silêncio, ela arquiva tudo isso no inconsciente. Quando uma mãe chega para a criança e fala: Deus me livre de ter mais filho, porque esse filho ele entende que ele é o problema, ele é o embaraço da vida dela para ela ser feliz. E ela diz: Deus me livre de ter mais filhos, porque filho é muito bom, é um presente de Deus, mas eu não quero nem saber mais, porque, nossa, dá trabalho demais. E essa criança do lado dessa mãe escuta essa frase, é como se fosse uma metralhadora na cabeça dela. Ela não fala, porque ela não dá conta de pronunciar as palavras corretas, mas o que ela guarda ali na sua mente, no seu inconsciente, ela vai arquivar, é que ela, para toda a vida, ela vai ser essa pessoa que vai impedir alguém de chegar a algum lugar e ela também não vai poder chegar, porque ela não vale nada.
Se a mãe dela designou aquela palavra ali na frente dela, ela segura aquela palavra. E aí vai crescendo filhos tristes e angustiados. E aí eles chegam num período da vida onde eles falam: eu não tenho mais sentido para a vida. Pode ser um adulto de 70, 80 anos, ele disse: eu não vejo sentido para a vida, porque eu passei toda a minha vida no sofrimento. Quer dizer, ele pode estar com o bolso cheio de dinheiro, mas ele passou no sofrimento. Por quê? Porque aquelas falas que ele recebeu lá, foi as falas que traz o sofrimento para ele. Não é a questão do dinheiro ou da questão social. Ele pode estar rodeado de pessoas, mas é uma pessoa angustiada, uma pessoa triste, e ele não sabe por que dessa tristeza. E quando ele entra num processo de análise, ele começa a compreender o real motivo daquela dor que ele sente. Porque quando ele vai, quando a gente entra com esse adulto, que ele não é um adulto, para nós ali na nossa frente, está sendo uma criança, e falamos com ele dessa infância, ele começa a chorar. E ele chora copiosamente, porque ele não é mais, ele naquele momento ele não é o adulto, ele é a criança. E ele vai falar dessa identidade dele que ele não reconheceu. Ele está vazio. E aí ele começa a juntar pedaços de si para se formar esse ser adulto, porque fica como se tivesse espalhados partes dele em lugares que ele desconhece, e ele não sabe como buscar essas partes para se transformar no ser humano adulto. E por isso a gente vê muitas pessoas cometendo suicídio, muitas pessoas matando outras pessoas, porque eles estão matando aquela pessoa que matou eles lá na infância e que não sabe que matou essa criança. Matou a identidade. Cida, é assim, é de um valor tão grande isso que você está passando para a gente, porque muitas vezes esse pai replica isso novamente para o filho, e vai crescendo, e a gente não sai desse ciclo. Mas outra coisa que eu quero perguntar, ainda dentro dessa crença de identidade, é assim, eu estou perguntando para você, porque eu sei que você vai falar para a gente do lado clínico, que é muito importante para a gente, né? Porque uma coisa é eu estudar, é eu ler aqui e trazer para vocês um conhecimento que eu pesquisei. E outra coisa é ouvir de você, que é uma profissional e que estuda mesmo dentro da área mental, né, ali da gente. Como hoje, sexta-feira, a proposta de lá do grupo é saúde mental para as mulheres, então nada mais como ouvir mesmo você para trazer essa saúde mental para a nossa mente. E tem me dado, estar com você, estar com essas mulheres que são psicólogas, psicanalistas, tem mudado minha mente. Olha só, sem eu nem sequer fazer nenhum tipo de faculdade, mas ouvir vocês tem mudado minha mente. Imagina essas outras mulheres todas ouvindo vocês, faz um diferencial para a gente. Mas o que eu quero perguntar, Cida, é a respeito, um exemplo. A gente vê hoje, falando dos dias atuais, a gente vê hoje muitas mulheres com perca de identidade, quando se olha no espelho, não gosta do corpo, se acha feia, gorda, algumas não se olham no espelho porque fala, estou muito gorda, e entra em um quadro depressivo, né? A gente vê muito isso, a gente vê muita aparência atingindo essas mulheres, né? E o que acontece? Eu falo por mim que eu mesma, quando eu me olho no espelho, eu sei que eu estou gordinha, mas eu me amo mesmo assim. Eu tenho consciência de que eu estou gordinha, eu tenho consciência que eu posso melhorar, mas eu me amo. Eu visto uma roupa que valoriza uma parte, esconde outra, mas eu me amo. Mas eu vejo que tem muitas mulheres que sofrem a tal ponto de se isolar dentro de casa, de não querer sair, de não querer se arrumar, de não querer assim vestir uma roupa, né? Elas se limitam a ser feliz, se limitam até a ter um relacionamento novo, elas não saem de dentro de casa por conta do que está vendo. Você acha que esse fator
foi algo que ela adquiriu, porque ela engordou, porque realmente passou por essa mudança, ou está vindo as rugas, né, aparecendo as ruguinhas, ou um cabelo branco, e ela começa a ficar um pouco depressiva porque engordou depois da gravidez, ou isso já vem também lá da infância e aconteceu essa situação e só fez colocar para fora o que já estava escondido. O que você disse para mim, para a gente? Olha, Dr. Freud, ele fala em um dos seus livros, Inibição, Sintoma e Angústia, ele fala disso que você está falando aí. O que é quando a gente é criança, que a gente recebe essas informações e a gente não tem como nos defender dela, porque a criança não sabe se defender dela, ela inibe tudo isso. Essa inibição, ela vai para a parte do inconsciente, a parte reprimida, que se torna repressão para essa criança. E ela vai crescendo. Como Jacques Lacan também fala na parte lá do estádio do espelho, ele fala dessa questão do se ver, do se conhecer de verdade, porque o espelho lhe revela para você mesmo. E é quando essa pessoa descobre que aquilo que ela ouviu lá atrás, aquela brincadeira com a criança, que a criança, ai, ô, seu gordinho, segura nele ali e fala, pega as bochechinhas e aperta, e certas brincadeirinhas que para a criança é constrangedor. Então, são coisas que ela vai guardando também. E quando ela se torna na parte lá mais desenvolvida, a parte da adolescência, a parte adulta, o que ela faz? Isso que está inibido nela, essa angústia inibida, esse grupo de todas essas informações que ela recebeu lá atrás, fica inibido. E o que vai afetar nesse indivíduo? 4 setores da vida dessa pessoa. Vai afetar a parte sexual, vai afetar a parte do trabalho. Então, ele vai ser aquela pessoa que não vai gostar de trabalhar. E a sociedade e a família vai dizer que ele é um preguiçoso. Ele não é um preguiçoso, ele está apenas inibido. E precisa descobrir que ele está inibido, que ele não quer o trabalho. Aí tem que entrar no processo de análise mesmo. Aí vem a parte da alimentação. Ou ele come muito, ou ele come nada. E essa pessoa começa a engordar ou emagrecer demais. A terceira parte é a parte sexual. Essa pessoa não tem desejo, a libido dela é diminuído e ela não dá conta o desejo sexual dela não funciona. Então, o que é que precisa? Ah, fulano está ali impotente, o fulano não dá conta de nada. Mas vai conversar com essa pessoa e saber o porquê que ela não tem mais esse desejo sexual. O que Nossa, a energia psíquica dela, da libido sexual dela, que fez com que ela paralisou nessa área. O que está consumindo isso? Além do que ela traz da infância, seus resquícios da infância, tem também aí a parte tecnológica dos dias de hoje, porque tudo isso que nós temos, essas ferramentas que nós temos acesso, ferramentas que tiram nossa energia da libido sexual e nós paralisamos nessa parte. E se pegar esse indivíduo e colocar lá no meio da mata, quando ele voltar de lá, ele sai subindo até em parede, em árvore, todo pegando fogo. A quarta parte ali é a parte alimentação, a parte que ele não dá conta de levantar. Ele não levanta, essa pessoa fica parada mesmo, e ele entra no processo vai indo para o processo melancólico. Aí o que acontece? Ele começa a adoecer no físico, vai adoecendo, vai precisando de medicamentos, o SUS vai tomando ódio de ver ele todo dia chegando lá, e aí ele chega no estágio da depressão. E da depressão, muitos chegam no suicídio. Então, isso tem ligação, segundo o Dr. Freud, desde a infância.
Então, não tem como você fugir da sua infância. Trabalhe sua infância e você será um adulto feliz, realizado e pronto para a vida. Nossa, que aula, né? Eu queria ver o rostinho das outras pessoas, da Raquel, da William, né? Da Alzira mesmo na rede. Por quê? Como eu estou vendo aqui o rostinho da Elisângela, eu estou vendo que a Elisângela está aqui escrevendo tudo, inclusive eu até coloquei aqui na tela, Elisângela, aqui, ó, se você quiser escrever, que eu achei bonitinha, ela está ali olhando tudo. O que acontece, gente? Essas informações da Cida é muito valiosa quando ela fala para a gente, né, que segundo os estudos de Freud, que tudo vem da infância. E é bom para a gente até fazer uma autoanálise nossa. E a Cida falou aí uma coisa, e Cida, realmente, eu me lembro que quando eu era pequena, meu pai e minha mãe, principalmente meu pai, e assim, eu ouvia das pessoas da rua, todo mundo falava assim, que pretinha linda, que morena linda, então eu ouvia tanto que eu era bonita, eu ouvia tanto, que quando eu ouvia de algumas pessoas negras, o cabelo duro não me atingia, porque eu sabia que eu era bonita. Olha só. E quem dizia sempre isso? Meu pai e minha mãe. Interessante que a crença de identidade sempre foi muito fortalecida em mim. A crença de capacidade também, mas a crença de merecimento não foi. E a Cida falando, eu estava aqui me recordando de momentos, muitos momentos que minha mãe falava assim para mim, quando eu dizia assim, eu quero isso. E minha mãe dizia assim, não, você não pode ter. Não tenho dinheiro para comprar isso para você. Então, eu sempre trabalhei, eu sempre fiz tudo, mas eu nunca me achei merecedora de receber aquilo que eu queria. Vocês estão me entendendo? Então, assim, e o que acontece? Eu tive que trabalhar isso, Cida, em mim, nos dias agora, porque eu sempre me sabotava. E eu vou explicar para vocês, quando chegar lá na crença de merecimento, eu vou explicar para vocês como era que eu me sabotava. Mas isso, como a Cida falou, estava lá no inconsciente, né? Tá passando uma máquina aqui no chão, aí tá tremendo um pouquinho. Mas vamos lá. Então, vamos pular um pouquinho e vamos falar agora sobre o que está no meio, que é o fazer, a crença de capacidade, né? É o quanto você sabe que você é capaz de exercer as tarefas, as funções. E voltando novamente à fala da Cida, a importância da mãe. Eu já li o livro, não sei se vocês conhecem, todo mundo sabe, conhece a empresa Mary Kay. Todo mundo conhece a empresa Mary Kay, né, gente? Todo mundo conhece. Mas eu não sei se todas vocês conhecem o livro da Mary Kay. Ela tem um livro que ela conta a história. E a história de Mary Kay é maravilhosa. Em um trecho que eu acho assim incrível é quando ela fala que a mãe dela, quando ela era pequena, a mãe dela mandava ela ir no supermercado fazer compra. E ela dizia assim, mãe, eu não sei. E a mãe dela olhava para ela e dizia assim, você é capaz de fazer tudo o que você quiser. Você é capaz de fazer tudo o que você quiser. E ela disse que toda a vida dela, e quando ela cresceu, ela usou essas frases da mãe dela para tudo quanto ela queria fazer. E muitas vezes, quando ela se sentia assim, impossibilitada de fazer algo, ela mentalizava, eu sou capaz de fazer tudo aquilo que eu quiser fazer. Então, assim, a crença de capacidade é quando você acredita que você consegue fazer aquilo. Tudo que vier nas tuas mãos, você acredita que você é capaz de fazer, né? E ela também é uma crença que é para ser desenvolvida, né? Para a gente trabalhar essa crença em nós, porque muitas vezes nós somos impedidas de iniciar um negócio, de investir, porque a gente não se acha capaz. Muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu não vou ser empreendedora porque eu não consigo levantar uma empresa, eu não consigo,
eu não sei fazer sozinha. Eu ouço muitas mulheres falar isso. Eu não consigo sozinha. E essa crença de capacidade, você saber o tanto quanto você é capaz de exercer uma função, determinada função, é muito importante. Hoje eu conversei com a Cida e mais uma vez ouvi uma fala dela, que ela falou, né, que é necessário essas pessoas saber quais são as suas habilidades. O que ela é boa, o que você é boa em fazer. Porque quando você exerce uma função dentro daquilo que você é boa, você vai acreditar, vai vir a crença de capacidade. Eu sou capaz. E eu estou aqui com a Elisângela, e essa semana também eu conversei com a Elisângela, e assim, eu achei muito bonito também a história dela. Ela também saiu de Maceió, foi para São Paulo, e dentro de uma história linda que ela viveu, ela passou por trabalhos, ela fez atividades e ela talvez, né, não imaginou estar ali, mas ela sabia que ela era capaz de lidar com o povo, de conversar com o povo, de interagir com o povo. Ela sabia da capacidade dela, né, Elisângela? Fala aqui para a gente sobre essa crença de capacidade, Elisângela. Será que você consegue identificar ela em você? Né? Será que você teve falta dela, ou você viu ela forte na sua vida? Oi, mulheres lindas. Então, isso que a Kelly falou, eu acho que a maioria das mulheres passa por algum momento, né? Achar que não é capaz. Até o ponto que alguém fale também algo, só que você tem que olhar para si mesmo, é o que eu fiz. E onde eu estou, em São Paulo, não tenho ninguém da minha família, né? Ó, meu filho está pedindo PT, gente, desculpa. Vai lá pedir para a Amandinha. E o que aconteceu na minha vida? Foi preciso realmente eu estar sozinha e me conhecer, né? Porque a Kelly bem sabe, ela me conhece desde quando nós tínhamos 14, né, 12 anos lá atrás. Ela sabe que minha família tem tudo para me dar, né? Só que eu vim, a minha história é bem longa, mas eu vim a São Paulo a pedido de uma tia da minha mãe, né? Então eu vim sozinha com 17 anos, sem conhecer nada, aqui em São Paulo muito frio, né? E eu não sabia nem voltar para casa. Passei por dificuldades imensas, desde atentado de estupro, como dormir em papelão, mas graças a Deus venci tudo isso, porque eu acreditei em mim mesmo e soube que eu era capaz de vencer aquilo. Passei por barreiras, né? Estou passando ainda, que a gente sempre está passando diariamente, né? A gente sempre fala, não é o fim, a gente sempre passa por barreiras, né? Sempre estamos pulando as etapas, sempre estamos aprendendo, e é o que eu faço, né, hoje, e nunca deixei de acreditar em mim que um dia vou conseguir chegar, né? Eu sempre tenho comigo, eu posso, eu quero e acredito, né? Eu sempre tenho isso Isso. comigo. Mas uma fala que você falou para mim, Elisângela, que eu queria que você repetisse aqui, foi quando você falou das suas capacidades. Quando você falou assim, qualquer empresa que eu chegar, todo mundo me ama porque eu sou isso, isso e isso. Então, quais são as suas capacidades? O que você sabe que você é boa? Então, todas as empresas que eu passei, né, como o pessoal fala aqui em São Paulo, né, peão, eu era operadora de máquina da Bombril, trabalhei 10 anos, cheguei ao ponto de ia cancelar a conta, cheguei a entrar no banco do Bradesco, né, e ali eu vi que em todas as empresas que eu ia, era como se eu fosse o pessoal falava, né, que eu tinha uma luz diferente, né? Essa menina tem uma luz diferente, algo diferente tem nela, né? Porque todo lugar que ela vai, ela bate a meta, né? Então eu tinha esse diferencial dentro de mim. E todos os lugares que eu passo, né? Não só lá atrás, mas até hoje, assim, é um diferencial. O pessoal sempre fala, olha, eu sinto falta porque parece que você é o que falta na empresa, é um pedaço a mais. Você dá luz, você
tem uma coisa diferente até no seu falar, né? E eu nunca deixei aparentar minha tristeza também, porque acontece, a gente também passa por barreiras, né? E eu sempre vou na empresa, sempre quando eu vou à empresa, eu sempre estou com um sorriso, né? Igual a Kelly. A Kelly, eu, com certeza, acho que onde ela passa, mesmo que ela estiver triste, mas ninguém vai perceber, né? E eu sempre estou com um sorriso nos lábios, né? E não deixo ultrapassar a minha tristeza, sempre pulando essa etapa aí né, de barreiras, né? Então, quando a gente consegue detectar quais são as nossas qualidades, quais são os nossos pontos fortes, isso faz com que a gente desenvolva melhor na empresa, nossa mente, é muito importante. É você entender o quanto você é capaz. É você entender que você vai entrar numa empresa e não porque você tem que se enquadrar aos padrões da empresa, mas porque você tem capacidade de fazer com que aquela empresa chegue a um sucesso. Você vai contribuir para o melhor daquela empresa. Ou melhor, você é o que aquela empresa está precisando no momento. É você que aquela empresa está precisando. Então, quando a gente entende que nós somos uma peça fundamental para relacionamentos, para uma empresa, a gente consegue se dar o valor. Se eu for perguntar hoje aqui quanto vocês valem, qual é o valor que vocês se dão, né, diante das suas habilidades? Será que vocês estão colocando todas as habilidades de vocês à flora? Será que vocês estão realmente sendo aquilo que vocês são capazes de fazer? Ou tem algo travando você? Muitas vezes, a gente até sabe que a gente é capaz de fazer e a gente não faz. Por quê? Porque algo nos limita para fazer. Né? Às vezes o medo, às vezes a gente fala tem uma ótima dicção, muito. Não sei se vocês estão me ouvindo, porque para mim parou aqui a tela. Às vezes a gente lê muito, tem capacidade, mas não consegue falar em público. Porque aí vem aí um gatilho lá, vem aí as frases lá da infância. Cala a boca, menino. Você fala demais. Só fala o que não deve falar. E às vezes essas falas, às vezes você perde uma oportunidade de um emprego, de uma posição maior, onde você isso. Estão entendendo? E vamos agora para lá para o topo, que é o ter. Você se conhece, que é quando você faz, né? Quando você tem essa identidade, da capacidade, e isso você sabe que você sabe que você faz bem qualquer coisa chegar na tua mão, e aí o que sobrevém, você sabe que você é merecedor. Agora, o pior de tudo é quando você sabe quem você é, sabe do que você é capaz, e você faz, só que aí, quando vem a lei do retorno, você não aceita. Você planta, 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 mas na hora de receber o plantio, você não aceita. Porque você tem crença de merecimento. Isso também está de muitas pessoas. Eu vou dar um exemplo de um exemplo. A pessoa trabalha o mês todo, trabalha o mês inteiro, recebe o seu salário, paga todas as dívidas. E, de repente, essa mulher está precisando fazer a unha. E ela olha e fala assim, mas eu não vou fazer a unha.
porque se eu fizer a unha, eu vou gastar o dinheiro do pão. Se eu fizer a unha, eu vou gastar o dinheiro disso. E ela se acha culpada. Se por um acaso ela for fazer a unha e o gás acabar, ela se acha culpada. Essa mulher, ela não se acha merecedora de pegar um pedacinho do salário dela e fazer uma viagem, de fazer um passeio no shopping. Ah, não, porque se eu for fazer um passeio no shopping, eu tenho que levar toda a família. Mas se não dá para levar toda a família, eu também não vou. Não, eu não posso fazer isso, não. Outra coisa, às vezes, essa mulher fez algo extraordinário. Aí alguém quer premiar ela. E ela fala, não, não precisa não, eu não preciso, eu fiz porque eu quis fazer, eu fiz sem querer nada em troca. Muitas vezes nós estamos rejeitando aquilo que foi nos ofertado, aquilo que nós merecemos. Nós não aceitamos. Uma coisa também é até um elogio. Muitas vezes a gente não aceita um elogio. Quando alguém fala, você é linda. Não sou não. Cadê a crença do merecimento? Você merece. Você merece ser elogiada quando você faz algo bom. Você merece ser aplaudida. Hoje eu aprendi que dá a César o que é de César. Então, se alguém fez algo para ser aplaudido, nós temos que aplaudir. E você, se você for aplaudida por alguém, aceita as palmas. Você foi merecedora, você estudou para aquilo. Você estudou, você se capacitou. De repente, você faz uma palestra, nota 10, você merece as palmas. E muitas vezes nós rejeitamos uma palma. Nós rejeitamos obrigado. Nós rejeitamos, às vezes nós rejeitamos um cargo, uma posição social, e muitas vezes nós travamos na nossa mente bênçãos que eram para vir e a gente não recebe. Isso é tão sério que tem muitas empreendedoras que começam o seu negócio e não vão à frente. Quando ela está crescendo, que está enchendo, que está tendo bastante movimento, ela mesma volta para trás. Porque ela fala assim, não, eu não sou merecedora de tudo isso, não. Ela não se vê capaz, ela não se vê tendo a glória, tendo aquele ano, tendo aquele não se vê forma. E eu quero ouvir Cida novamente, dentro da crença de merecimento, Cida. Fala para a gente, dentro da crença de ter, o que você tem para falar para nós? Como é construída essa crença construída, Cida? Ô, Kelly, crença de merecimento. Quando você diz assim, as pessoas elas não aceitam receber os presentes, ser reconhecida, porque dentro da psicanálise a gente estuda sobre isso, que essa pessoa não aceita porque ela se sente fracassada. Ela é uma pessoa que tem tudo, ela conquista, quando ela chega no topo, ela volta novamente porque ela é fracassada pelo êxito. Então, ela não pode ter, porque se ela ter, ela adquire uma dívida, e essa dívida vai ser impagável. Então, se alguém chegar e premiá-la com alguma coisa, como que ela vai fazer para retribuir essa pessoa, para ela pagar esse presente? Então, qualquer coisa que ela puder fazer para entregar para essa pessoa, ela vai fazer, ela vai entregar um presentinho, ela vai ofertar um trabalho, ela vai fazer qualquer coisa para ela ir quitando essa dívida, porque essa pessoa, a maioria são pessoas de estrutura obsessiva, eles não vão aceitar isso, e eles vão querer pagar sim, e vai pagar
todo o valor que lhe presenteado, porque eles não sabem receber. Porque se eles receber, eles adquirem uma dívida, e para não adquirir a dívida, quita tudo isso. E quando chega lá na frente, eles voltam para não dever nada para ninguém. E aí eles fracassam novamente. Freud tem um texto que fala fracassados pelo êxito. É esse tipo de pessoas. E a sociedade hoje está lotada de pessoas assim, que conquista, estuda. Quando é a hora dele colocar em prática todo o conhecimento e adquirir finanças através daquele conhecimento, ele regride e diz: tem outro melhor do que eu. E aí ele volta. Ele nunca se coloca na posição de dizer assim: eu aceito e eu estou disposto a aprender. Ele sempre disse: ah, não, mas se eu for, eu posso ter isso e isso no meu caminho e pode me impedir. Aí ele coloca como obstáculo para ele não ir. Ele traz para o caminho dele. Ele fala que alguém está com inveja dele. Ele fala que pessoas estão perseguindo ele, que ele não pode ficar ali porque ele está sofrendo uma perseguição ali naquele local. Ele fala que ele não tem talento para estar ali. Ele vai arrumando desculpas e ele vai saindo devagarzinho até ele sair de cena dessa posição na qual ele foi colocada. E aí ele se afasta mesmo. E aí é quando ele olha, que ele vê que ele está afastado, ele adoece. Aí ele entra em depressão. Por ter Ô, Cida, e quais são as falas que podem provocar essa crença, essa falta de crença de merecimento? Como? Quais são as falas que podem provocar essa falta de crença de merecimento? Geralmente essas pessoas falam assim: ó, eu não dou conta. Eu sou... Não, quais são as falas dela, não. Quais são as falas que ela ouve que desenvolveu isso? Ah, sim. Ela ouviu do pai e da mãe assim. Uma das falas que muitas pessoas eu ouço falar com as crianças, que é crucial para as crianças. Você vai fazer isso? Ah, duvido que você dá conta de fazer isso. Duvido que você chega em tal lugar. Eu quero ser um jogador de futebol, os meninos. Duvido, você é um perna de pau, você não dá conta de jogar e eu não vou pagar nada para você. Então, se você quiser, como que você vai fazer para você chegar lá? Aí aquela criança já arquiva aquilo. A menina chega e disse: olha, eu vou ser uma juíza. Onde que você tem dinheiro para você chegar lá? Aí, eu quero ser a delegada. Deixa de ser boba, você não está vendo que você nunca vai conquistar isso, que isso é muito para você, volta para o seu lugar. E são falas que dentro de casa é levado como brincadeira, mas não é uma brincadeira. É verdadeira isso. Essa criança, quando chega lá, que ela fizer o ensino médio, ela vai lembrar: eu preciso fazer isso, porque esse é meu sonho. Mas ele lembra: mas eu não tenho dinheiro, é caro demais para mim, porque eu sou pobre demais para estar ali. Entende? E aí ele vai paralisar. Isso é uma paralisia infantil na pessoa adulta. Isso é verdade. Cida, essa frase é caro demais. Eu aprendi muito com ela. E é uma frase que eu não falo mais com os meus filhos. Eu não falo para os meus filhos, é caro demais. Eu falo para os meus filhos assim: hoje a mamãe não tem dinheiro para comprar, mas quando a mamãe tiver, nós vamos olhar. Hoje a mamãe está sem isso, mas vamos ver outro. E eu sempre falo para eles assim: não, mas quando você trabalhar, você vai ajudar a mamãe, nós vamos conseguir juntos. Então, assim, eu sempre falo isso para eles. Por quê? Porque quando eu era pequena, eu ouvia muito isso. Eu ouvia muito: não, a gente não pode. Nós não temos condições para isso. Não, você não pode isso. Então, acabou que eu passei muito tempo da minha vida pensando assim, sobre faculdade. Não, eu não posso fazer uma faculdade, eu não tenho condições. E eu cheguei a fazer a faculdade e eu não terminei a faculdade.
Você acredita nisso? Faltando pouco tempo para terminar, eu não terminei. Só que, como você falou... Você não pode terminar. E você está segura nessa fala. Você não pode terminar a faculdade. Isso. Aí, pobre, tem dinheiro para finalizar ela. então, quando você está vivendo essa situação, quando você não tem conhecimento do poder dessas falas dentro da sua mente, que você vai replicando esse poder nos seus atos, quando você não entende, realmente você fica perdido, você fala assim, mas por que eu não consigo ir até o final? Por que eu não consigo resolver isso? Entendeu? Então, muitas vezes eu falava isso, até em relacionamentos também. Foi quando eu peguei e várias vezes eu pensei assim, não é para me casar, não é para eu ser feliz de casamento com homem nenhum, não, pelo amor de Deus, homem nenhum presta. Então, eu fazia isso, eu até encontrava pessoas maravilhosas, só que na hora de me relacionar, não dava certo. E quando eu vi outra coisa também, eu sempre, quando eu vi alguém do nível acima que o meu, eu não ia. Eu dizia assim, não, uma pessoa assim não vai me querer. Então, eu ia e procurava uma pessoa... Olha a fala. Menina, volta para o seu lugar. Fica na sua posição. Você não pode ir lá. Isso mesmo. Aí, Cida, o que acontece? Eu vivi muito tempo assim. Então, eu só dava... O que acontecia? Eu andava nos mesmos lugares, me relacionava com as mesmas pessoas e tinha as mesmas dores, porque era a mesma coisa, eu não saía daquele vínculo. Até que um dia eu ouvi uma mentoria, eu até escrevo isso no livro. Quando eu ouvi essa mentoria, foi como se realmente algo na minha mente mudou, porque não dependia do outro. E sempre a gente culpa o outro. A gente culpa não tem dinheiro para terminar a faculdade. A gente culpa que realmente alguém deixou os filhos, empatou. A gente sempre está culpando o outro. Onde, na verdade, não existe culpa no outro. Existe uma falta em nós. Então, quando eu descobri o quê? Eu ouvi uma fala assim, eu dizia assim, é por isso que hoje eu falo assim, me casei com meu marido e ele é concursado. Ninguém entende por que eu falo isso, mas hoje eu vou explicar por quê. Eu falo muito e assim, não uma mulher no tempo da minha vida, eu mencionar alguém que é concursado, eu voltar atrás, porque eu na minha mente, ele não vai me querer. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Eu mesma bloqueava. Até então, Kelly, quando eu conheci o meu marido, interessante que quando eu conheci ele... Kelly, você pode repetir? Porque não deu para ouvir o que você falou aí dessa parte. Vou repetir novamente. Tá. Deixa eu vir aqui, gente, está com um barulho muito grande. Está tendo obra aqui embaixo, mas eu vou falar aqui, vai ser melhor. O que acontece? Para a gente terminar um pouco, esse assunto é um assunto bem longo, mas ao mesmo tempo é um assunto gostoso para a gente conversar. O que acontece? Aqui vai ficar melhor a internet, né? Por muito tempo, eu passei eu mesma me privando das pessoas. E o que eu estava falando foi que existiu muitas vezes que eu me relacionei com pessoas que tinham um emprego concursado, mas eu me lembrava do que aquele meu familiar falou. Quando ele falava assim, eu sou médico, eu sou um professor da área da educação do Estado, prefeitura, aí eu pensava assim, nossa, quando ele souber que eu tenho 2 filhos, ele não vai me querer. Então, eu mesma voltava, eu mesma recuava, porque eu não achava
que realmente eu não ia encontrar alguém do nível acima que o meu. Olha só, que coisa. E eu duvidava muitas vezes até do meu poder de alcançar as coisas. Olha só. Só que sabe o que aconteceu? Quando eu conheci o meu marido, eu estava nesse processo de mudança mental, de realmente mudar o modo como eu pensava. Eu não conhecia-se da psicologia, não, mas eu tive um encontro com uma mentora. E nessa mentoria, ela falava dessa mudança de pensamento. Né? Hoje eu entendo que essa mudança de pensamento foi algo que foi construído lá na minha infância. E que realmente existe como a gente mudar, mas primeiro a gente precisa detectar o que é que está precisando ser mudado. E o que acontece? Quando eu decidi mudar, eu falei, não, peraí, eu mereço sim, eu mereço. Então, eu mudei minhas roupas, porque eu pensava assim, Kelly, você é pobre, tem que se vestir como pobre. Eu digo, não, eu vou me vestir como eu quero ser. E eu mudei minhas roupas, mudei os lugares onde eu andava, mudei muita coisa em mim. Quando eu mudei, parece que o universo mudou junto comigo. E foram aparecendo oportunidades para eu chegar em lugares que eu queria. Tanto é, gente, que eu deixei de vender caldinho de feijão e me tornei dona de uma escola. Com 12 funcionárias. A mudança foi muito rápida. E o que acontece? Quando eu conheci o meu marido, ele falou assim para mim. Quando eu conheci ele, ele falou assim para mim, eu sou dono de um material de construção. Ele não falou que era concursado. E eu falei assim, tá bom, né? E a gente conversou e tudo, começamos a namorar. Depois de 2 dias de namoro, foi que ele falou, eu sou policial. Aí eu falei, não acredito. Como o seu pensamento, quando você muda o seu pensamento, automaticamente você atrai o que você quer. Então, meu marido veio, me aceitou com meus 2 filhos, cria os meus 2 filhos como filho dele, e os meus filhos chamam ele de pai, e hoje eu me alegro porque eu falo assim, eu venci. E um dos exercícios que eu faço, Cida, é justamente comigo mesma. Eu me comprometo a fazer algo por mim, porque eu mereço. Então, quando eu comecei a mudar as minhas crenças de merecimento, o universo ao meu redor mudou também. Então, eu sempre falo, eu mereço. Peraí, eu mereço fazer minha unha e ir para o salão me arrumar, porque eu passei o mês todo trabalhando, então eu mereço cuidar de mim. Eu mereço tirar ali, peraí, eu recebi essa parte aqui, é meu. Eu não negocio com ninguém. Não quero nem saber, sabe por quê? Porque meus filhos vão crescer, meu marido também tem as partes dele, mas eu preciso saber separar o que é meu por direito, os meus cuidados. Porque se você trabalha, se você se esforça, você precisa e você merece cuidar de você. Então, só uma advertência aí, dentro dessa área de merecimento, é sobre os nossos cuidados. Eu vejo muitas mulheres deixando de se cuidar, né? Pensam, às vezes, que isso é gasto demais, ou que é algo assim, se eu fizer isso, eu vou estar sendo egoísta. Não, você não está sendo egoísta. Você está se amando. Você está fortalecendo uma crença do merecer. Você merece tudo que vem sobre sua vida, né? E só para terminar assim, eu queria saber se mais alguém tem algo para falar sobre os temas que a gente acabou de ver, né? Eu acho muito importante essa triade aí, né? Que se a gente fortalecer a crença da identidade, a crença da capacidade, a crença do merecimento, nós temos aí 100% de chances de viver uma vida, nota 10.
e conversa para você detectar melhor onde está a sua falta, aonde está aí essas crenças limitantes, conversa com alguém que é especialista. Nada melhor do que você conversar com um psicanalista, né? Fazer uma terapia, porque essa pessoa vai te ajudar a detectar aonde está o problema. Né, Cida? Não é assim? Sim, porque às vezes a pessoa carrega durante anos e anos um desejo e um sonho e não consegue realizá-lo porque ele está parado ali naquela crença que limitou ele. E muitas dessas crenças, Kelly, voltando lá na fala sua do início, eu creio que vocês não sabem, e se souber também, é bom que vocês repassem isso. Que muitas crenças que nós carregamos hoje faz parte da tradição judaica que veio com o povo judeu, refugiados que da época da Inquisição que vieram parar no Brasil. E muitos chegaram direto a Minas Gerais. Minas Gerais, eles foram para outros estados, foram para o Nordeste do Brasil, Nordeste quase inteira. A maioria das tradições nordestinas são tradições judaicas. Se vocês nunca fizeram essa pesquisa, é interessante vocês procurar alguma sinagoga, algum grupos de tradição judaica, que vocês vão saber que muitas coisas que nós hoje repetimos e que nossos pais nos ensinaram, e a gente carrega isso aí como um amuleto, é tradição judaica, que foi apenas mudado os nomes, porque senão era jogado na fogueira e era perseguido e levado à morte. Então foi mudado os nomes, não é mais o nome que veio com o povo judeu, eles transferiram isso para outros nomes para se escapar da punição. Então, a gente olha isso, e um dos exemplos que eu vou falar para vocês aqui, que é uma tradição e se tornou uma crença para muitas pessoas, principalmente na minha casa, que eu descobri que eu tenho raízes de pessoas judaicas, que a família Pacheco toda é de descendência judaica, é a questão da varreção da casa e a questão de dormir e acordar, não poder dormir às 6 da tarde. Então, às 6 da tarde é sagrado, nós não podemos dormir. Quando dá 6 horas da tarde, estiver dormindo, tem que acordar, porque não pode. Porque se dormir, vai entrar o sol na cabeça. Mas não é porque vai entrar o sol na cabeça. É porque se dormir, tem lá a hora da oração. Então, como não podia se falar na hora da oração, que é a hora que os judeus param para orar, aí, se eles parassem para orar, eles eram punidos. Então, falar que o sol entrava na cabeça e dava uma dor muito forte de cabeça. Então, minha mãe não deixa. Na minha casa isso é cultivado e mais umas outras centenas aí que nós cultivamos, e eu repito isso até hoje, é sagrado. E é tradição judaica. E muitos dos povos brasileiros, que entre 4, um só não é descendente de judeu. Nossa! Ai, Cida, você é um poço de conhecimento para a gente, né? Se vocês não, tem que aprender, né? Se vocês têm interesse de saber mais sobre isso, saber sobre muitas crenças que vocês repetem aí também, procure o Museu da Inquisição. Aqui em Belo Horizonte é o único do mundo que tem todas as informações dos judeus que vieram da época da Inquisição, aí refugiado por causa de Hitler, e lá tem todas essas informações lá registradas para vocês aprenderem e estudarem também e conhecer suas raízes, porque vocês conhecem até a 4ª geração de vocês e depois daí não sabe mais de onde vocês vieram. E às vezes vocês estão vindo de tão distante que vocês não têm nem noção.
Vendas assim é maravilhosa, né? Então, eu mesmo assim, gratidão por esses assuntos, né, que enriqueceram aí o nosso conhecimento. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui nessa sala e quem for assistir depois, não vai ficar do mesmo jeito. Vocês vão sair daqui, ó, tentando detectar quais são as crenças que estão limitando você. Então, faz isso mesmo, faz esse exercício e vamos tirar ele da nossa vida, vamos fortalecer as crenças que nos deixam forte e vamos deixar fraquinha aquelas crenças lá que estão nos impedindo. Tá bom, meninas? Beijo, beijo a William, Elisângela, Raquel, Alzira. Ficou com a gente até o final, né, Alzira? Estou aqui, Mesmo que, escutando firme e forte, mesmo que... sem dormir. Ai, Tchau, tchau. meninas. Beijo. Tchau, gente. Beijo, gente. Beijo, fique com Deus. Também. Gente.